Programa Palavra de Fé, um oferecimento Melani Produções, fotos, filmagens e álbuns de luxo. A paz do Senhor a todos os nossos irmãos do programa Palavra de Fé. Estamos aqui mais uma vez, é uma alegria poder entrar na sua casa e poder compartilhar da Palavra de Deus. No programa Palavra de Fé, eu quero falar sobre íntimos de Deus. Nesta mensagem, eu quero mostrar como é importante sermos íntimos de Deus. Quero mostrar quais são os meios que eu posso me tornar íntimo de Deus. É lindo, é maravilhoso ser íntimo de Deus. Então venha conosco, dá a sua preciosa atenção e com certeza Deus vai falar ao seu coração. Vamos ler a palavra de Deus. Eu quero ler dois textos para compartilhar algo que Deus colocou no nosso coração. Salmos 25, versículo 14, é o primeiro versículo que eu destaco. Diz assim: o segredo do Senhor é para os que o temem. O segredo do Senhor é para os que o temem. E ele lhes fará saber o seu conserto. Algumas traduções diz alianças. O outro texto que eu quero ler é Provérbios, ou melhor, Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 12, verso 3, diz assim, ó: de tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eu acabei de ler dois textos que estão ligados entre si. O primeiro, em Salmos, diz que os segredos, há uma outra tradução que diz a intimidade do Senhor, são para os que o temem. Então, baseado nesse versículo, eu quero deixar o seguinte tema para essa mensagem: íntimos do Senhor. Íntimos do Senhor. Temer a Deus é, na verdade, uma das principais qualidades que o cristão deve desenvolver. Sem temor a Deus, o homem jamais poderá desenvolver um relacionamento profundo com o Senhor. A Bíblia nos ensina que aqueles que aprendem o caminho do temor a Deus, estes, Deus tem prazer em se revelar a eles. Então, o que nós queremos desenvolver aqui é justamente essa questão. Deus tem prazer em se revelar, de se tornar íntimo, olha que expressão linda, se tornar íntimo daqueles que temem a Ele. Então, querido ouvinte do programa Palavra de Fé, a nossa proposta nessa mensagem é tentar desenvolver no seu coração o desejo de ser íntimo de Deus, porque é muito gostoso ser íntimo de Deus. Por quê? Porque quando você tem intimidade com Deus, Deus não esconde nada de você. Deus se revela a você. O segredo do Senhor, diz o versículo, são para aqueles que o temem. Então, qual é a maneira que eu posso me tornar íntimo de Deus? Tendo temor a Deus. Temer a Deus é um princípio que vai fazer Deus
se revelar a você. É por isso que existem pessoas que têm um acesso maior a Deus. É por isso que existem pessoas que conseguem desenvolver uma estreita relação, uma intimidade tão profunda com Deus, que Deus está sempre se revelando a ele. Então, se você quer que Deus seja íntimo seu, tenha temor a ele. A gente precisa entender essa palavra temor, não é? Porque na Bíblia, a palavra temor, ela significa duas coisas. Por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo de número 1, versículo 7, está escrito da seguinte forma, eu vou ler o texto. Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Mas em Provérbios, capítulo 9, versículo 10, já diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e a ciência do santo, a prudência. Então, um versículo diz que Deus não nos deu espírito de temor. Mas aqui está dizendo em Provérbios que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aí? Há uma contradição aqui? Porque Deus não nos deu espírito de temor. Paulo está dizendo isso a Timóteo. Agora aqui diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E aí? É que na primeira palavra, quando Paulo está falando para Timóteo, temor aqui tem o sentido de medo, de covardia. E não é isso que nós temos que ter de Deus. Ter temor não significa ter simplesmente medo de Deus. Não. O que é temor? Temor é respeito. Temor é reverência. Temor é você respeitar a santidade de Deus. É isso que Deus espera de nós. Deus não quer que nós tenhamos medo dele, simplesmente. Em Timóteo, ele está falando sobre isso. Agora, em Provérbios, ele está falando de um princípio que faz a gente ter reverência, que faz a gente respeitar a santidade de Deus. E é muito óbvio, quando você respeita a santidade de Deus, Deus respeita a sua vontade, o seu desejo. Deus se revela a você de uma forma que muitas vezes outros não conseguem. Então, eu gostaria que você prestasse bastante atenção nessa palavra, porque se tem uma coisa que nós queremos, ou que nós precisamos desenvolver nos dias de hoje, é essa intimidade com Deus. Porque quando a gente se torna íntimo de Deus, irmãos, a vida se torna um pouco mais agradável, mais saborosa, entende? É isso que Deus espera de nós. Nós vamos fazer um intervalo comercial e, em seguida, nós vamos dar continuidade com a mensagem Os íntimos de Deus, ou íntimo de Deus. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Dando continuidade, nós estamos falando sobre o tema íntimos de Deus. E eu acabei o primeiro bloco dizendo que para que nós nos tornamos íntimos de Deus, é necessário que haja temor. Os segredos do Senhor são para aqueles que temem a Deus. E aqui eu gostaria de mostrar para você um exemplo, dentre muitos. Eu poderia citar muitos exemplos, mas eu acho que o exemplo de Moisés é um dos mais fortes
de um homem que se tornou íntimo de Deus. Olha só o que está escrito em Êxodo, capítulo 33, versículo 11. Diz assim, ó: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. O que eu estou aprendendo aqui? Que Moisés, o grande Moisés, personagem do Velho Testamento, que foi o homem que Deus preparou na corte dos egípcios, do Egito, não é? E depois leva ele para o deserto. E 40 anos ele prepara, não é? A ponto de quando Moisés está com 40 anos, ele passa no Egito, depois 40 no deserto, sendo preparado, lapidado por Deus. E quando eu estudo a história de Moisés, eu sempre digo que a história de Moisés se divide em 3 fases. A primeira fase, onde ele está no palácio, ele é treinado para ser alguém. Não é isso mesmo, ele é treinado para ser alguém. Ele lá recebe toda a instrução do Egito, daquela época, que era a potência, a maior potência do mundo antigo. E ele é criado na corte, no palácio, como filho da filha de Faraó. Ele recebe toda a instrução de Deus, dos egípcios, nas artes, na cultura, não é? nas letras. Ele recebeu instrução. Era Deus preparando ele. Mas depois dos próximos 40 anos, Deus leva ele para o deserto. Acontece lá aquele episódio de que ele mata um egípcio que estava judiando de um judeu, não é? E aí ele vai para o deserto e fica 40 anos pastoreando as ovelhas do sogro. Mas era a escola de Deus. Porque é assim, amados, não basta ter conhecimento, é preciso ter intimidade, é preciso ter experiência com Deus. E Deus leva ele para o deserto para ter uma experiência, para ele se tornar íntimo de Deus. E foi lá no deserto que Deus se revelou a ele. Foi lá no deserto que ele aprendeu lições maravilhosas. E quando ele estava com 80 anos, pensando que o seu ministério já estava acabando, a sua vida estava acabando, Deus chama ele para a principal missão da sua vida. Voltar para o Egito para tirar o povo de Israel do Egito. Ele, a princípio, tenta, de todas as maneiras, se desvencilhar de Deus. Diz, mas eu sou gago, estou velho, não tenho mais a fala como era. E Deus diz, Moisés, quem foi que fez o gago? Quem foi que fez a fala? Não foi eu? Eu vou te usar. O eu sou vai te usar. E foi assim que Deus convence Moisés a voltar para o Egito e libertar seu povo. E esse homem se transforma num íntimo de Deus. Deus falava, o versículo diz que Deus falava cara a cara com Moisés. Você já parou para pensar nisso, querido? Você já parou para pensar sobre essa verdade? Você tem o privilégio de ser íntimo de Deus. Você que é casado tem a sua esposa. A senhora que me ouve, que tem o seu marido, tem coisa melhor do que estar a sós com quem você ama? O namorado, a namorada, não é gostoso, não é agradável você estar a sós com aquela pessoa que você é íntima, que você pode abrir o coração, que você pode falar sem medo, sem reservas, sem estar preocupado que amanhã você vai estar no jornal, do jornal da fofoca. Quando você é íntimo de Deus, você tem o privilégio de falar de todas as suas tristezas, de todas as suas alegrias, de todas as suas preocupações a Deus. E Deus para te ouvir, sabe por quê? Porque você teme a Ele. Então, eu tenho percebido, meus amados, que essa geração, preste atenção no que Deus quer falar agora, essa geração é uma das mais instruídas de todos os tempos. Nós não estamos vivendo uma crise de conhecimento, pelo contrário, hoje nós temos, olha, eu estou aqui me utilizando da televisão, não é? Da internet, de tantos instrumentos para quê? Para que as pessoas sejam instruídas. Então nós não temos uma crise de conhecimento. Qual é então a crise, pastor? Nós estamos vivendo uma crise de temor. É isso. Temor a Deus. E eu li o versículo onde Provérbios, o sábio está dizendo em Eclesiastes, que o fim de todas as coisas é temer a Deus. Como é que está a sua questão?
nesse particular do temor? Como é que você tem vivido? Você tem respeitado a santidade de Deus? Você tem se preocupado com isso ou temor a Deus para você é algo que não faz diferença? Deus quer se revelar a você, mas para Ele se revelar a você, você precisa temê-lo, respeitar a sua santidade, não transformar em profano aquilo que é santo. É o que Deus quer de nós. Nós temos que fazer mais um intervalo comercial. E em seguida, nós vamos concluir essa mensagem. Íntimos de Deus. Um momento só. Eu quero fazer um convite para você que nos acompanha no programa Palavra de Fé, a participar de um dos cultos da Igreja Assembleia de Deus. Nós temos mais de 50 igrejas espalhadas por toda esta cidade. E quarta-feira, sexta-feira e domingo, nós temos culto nas nossas congregações. Na sede onde nós pastoreamos, nós temos culto dia de terça-feira, quinta-feira e também aos domingos, sempre às 19h30. Você é nosso convidado, você vai ser muito bem recebido nos nossos templos, nas igrejas Assembleia de Deus. Então venha participar de um culto juntamente com a sua família. Pois bem, concluindo a nossa mensagem, nós estamos falando sobre íntimos de Deus. Eu estava falando no último bloco da intimidade que Deus desenvolveu com Moisés. A ponto de Deus falar com ele face a face. Olha como esse homem, ele desenvolveu essa relação com Deus. O versículo 17 desse mesmo capítulo, que é o capítulo 33 de Êxodo, versículo 17 diz assim, Então disse o Senhor a Moisés, farei também isso que tens dito, porquanto achaste graça aos meus olhos e te conheço por meu nome. Sabe o que Moisés tinha pedido aqui para Deus? Ele roga pela presença de Deus. Ele roga por essa intimidade com Deus. E aí o versículo de número 18 diz assim, Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Aleluia! Deus aqui vai revelar sua glória a Moisés. Porém, ele disse, eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti e apregoarei o nome do Senhor diante de ti e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. De quem me compadecer. E disse mais, não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, ali te porás sobre a penha. Versículo 22, e acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha e te cobrirei com a minha mão até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aí aquela pessoa que é curiosa diz, pastor, mas o senhor acabou de dizer que Deus falava com ele face a face. Agora que o texto está falando que ele não podia ver a sua face, você precisa entender que o homem, como homem, nesse corpo corruptível, ele não pode ver Deus em toda a sua glória. Há um fenômeno que nós chamamos de teofania. O que é a teofania? É quando Deus se transforma num ser que pode ser visto, como de um anjo, de um varão. E foram assim muitas vezes que Deus falou com Moisés. Aqui, ele está pedindo para ver Deus na essência, na sua essência espiritual. E Moisés tem o privilégio de vê-lo pelas costas, mas a minha face não verá, disse Deus. Mas só o fato dele ser envolvido pela glória de Deus já é um grande presente. Ah, queridos, eu tenho pedido para Deus, eu tenho pedido para que o Senhor levante homens que tenham respeito, que tenham reverência a Deus. Eu vejo cada dia mais os homens
fazendo coisas que entristecem a Deus. A Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, com o qual estáis selados para o dia da redenção. O que entristece a Deus? O pecado, querido. Quando você vive pecando deliberadamente, porque todos nós somos pecadores, é verdade, mas existe uma diferença entre você cometer um erro e se arrepender, pedir perdão a Deus e continuar a caminhada, do que você viver deliberadamente em estado de rebelião contra a santidade de Deus, pecando e levando outros ao pecado também. É isso que Deus não quer, é isso que Deus não aceita, não é? Tanto é verdade que ele diz, filhinhos, eu escrevo essas coisas, quem disse isso foi João, para que não pequeis. Mas se alguém pecar, temos para com Deus um advogado, e esse advogado chama-se Jesus Cristo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Mas alguns nem acreditam em Jesus, alguns nem aceitam falar de Jesus. É assim, tem muitas pessoas que têm vergonha de Jesus. Tem muitas pessoas que têm vergonha de conversar sobre isso, não gosta. E eu, na verdade, se tem um ser que pode fazer bem para nós, é Jesus. Eu gostaria que você pensasse sobre isso. Talvez você diga, eu tenho falado com Deus, mas Deus não me ouve. Será por quê? Será que por que Deus não fala contigo? Será que não está faltando temor? Eu tenho um pensamento para você, se você quer que Deus te ouça quando ora, precisa ouvi-lo quando Ele fala. Se você quer que Deus te ouça quando ora, você precisa ouvi-lo quando Ele fala. E Ele está falando através do programa Palavra de Fé. Ele está pedindo que você tenha temor, tenha respeito à santidade dele. Procure se resguardar. Sabe quais são os 3 grandes inimigos do homem? O mundo, o diabo e o nosso eu. A nossa vontade, essa natureza pecaminosa que nos foi herdada por Adão e que nos leva, que nos arrasta para o pecado. Quando é que você consegue vencer a carne, as obras da carne? Quando você deixa o Espírito Santo dominar a sua vida. Então eu preciso que você reflita sobre essa verdade. E aí, eu vejo aqui, irmãos, Moisés tendo o privilégio de conduzir um povo. Ele foi ao Egito, Deus simplesmente detonou o Egito por causa do povo de Israel. E tirou com mão forte, com braço forte o povo de Israel para uma terra que manava leite e mel, uma terra que eles teriam o privilégio de plantar e colher aquilo que eles plantaram. O que não acontecia no Egito, porque lá por 430 anos eles ficaram, e a boa parte desse período como escravos, trabalhando para construir fortalezas, cidades para Faraó, em troca da comida. Deus não tem prazer nisso. Deus não tem prazer nisso, Deus quer que você coma do fruto do seu trabalho. E foi isso que Deus fez. Deus tirou os hebreus da terra do Egito e levou para Canaã, através da liderança de um homem que tinha intimidade com Deus. Deus quer abençoar sua família, querido. Deus quer abençoar sua casa. Deus quer abençoar o seu lar. Mas é necessário que você pare para pensar sobre isso. A intimidade ou o segredo, Deus quer revelar tudo aquilo que precisa para você. Mas para que Ele se revele a você, é necessário que você tenha temor a Ele. Portanto, concluindo essa prédica, essa mensagem, eu quero levá-lo a refletir sobre isso. O segredo do Senhor, ou a intimidade do Senhor, são para aqueles que temem a Deus. Você teme a Ele? Se você teme, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Continua se aperfeiçoando nesse tema. Agora, se tem faltado temor na sua vida, lembre-se, o fim de todas as coisas é temer a Deus sobre todas as coisas. Vamos orar? Vamos pedir a Deus que venha nos ajudar nessa grande missão de temer a Ele, de respeitar a sua santidade, para que também nos tornemos íntimos dEle. Oremos ao Senhor.
Vamos falar com o Pai. Deus eterno, nós acabamos de mostrar na Tua palavra que o Senhor tem prazer em se revelar, ou revelar os seus segredos, a sua intimidade, para aqueles que têm temor ao Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, nos ajuda a respeitarmos a Tua santidade, a vivermos em temor. A Tua palavra diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o Senhor não nos deu o espírito do temor no sentido de medo, mas o Senhor nos deu o princípio da sabedoria, que é temê-lo. Então nós precisamos, Pai, que esse temor alcance os nossos corações. Meu Deus, há tantas pessoas que não se preocupam com isso, mas eu oro por elas. Assim como oro com este irmão, com essa irmã do programa Palavra de Fé, que estão aqui pedindo ao Senhor, juntamente comigo, Pai, nesse momento de oração, que nós possamos respeitar a Tua santidade. Ajuda, Pai, cada família aqui representada nesse momento de oração, que o Espírito do Senhor possa alcançá-los e que o Teu nome seja glorificado na vida de cada um. Esta é a minha oração, feita no nome de Jesus. Amém. Que peninha, já estamos terminando mais um programa Palavra de Fé. Nós procuramos mostrar dentro dessa mensagem que é muito gostoso sermos íntimos de Deus. Eu espero que Deus tenha falado com você. Eu quero me despedir desejando a você um ótimo dia, uma ótima semana, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja abençoado hoje, amanhã e sempre. Fiquem com Deus.